E aí, meus amigos, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam muito felizes com o Senhor. E voltando a gravar vídeo para esse canal, porque eu acredito que Deus tem me incomodado muito a fazer isso. E eu queria começar o primeiro vídeo desse retorno falando sobre oração, que é um tema que mudou minha vida, que tem sido base para o meu caminhar com o Senhor. Eu tenho certeza que esse vídeo vai falar com você. Então, pra gente já começar esse canal certo e bonitinho, você tem que se inscrever aí, que às vezes você não tá, porque provavelmente você não tá, tem 5 anos que nós não grava vídeo. Se inscreve, curte, pega o link, manda aí pra galera do WhatsApp e vamos aprender um pouco a vida de Jesus sobre oração. É muito importante quando nós olhamos para um assunto como esse, não entendermos oração apenas como um mandamento ou entender oração apenas como algo que nós devemos fazer, porque senão a sua vida de oração vai se tornar um checklist que você ora de manhã, faz seu devocional e corta e não vai dar certo. Não é essa a vontade do Senhor para a nossa vida. Quando eu olho para a oração, eu olho para o caráter de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio apenas para perdoar nossos pecados, pois isso Ele de fato fez naquela cruz, mas Ele também veio para revelar-nos a vontade do Pai e se tornar um padrão, um modelo para que nós vivêssemos como Ele viveu. É por isso que Ele vai dizer, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É por isso que Ele vai dizer para os discípulos, amai agora como eu vos amei, porque a partir do momento onde o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, Ele se tornou a nossa referência do coração do Pai. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que Ele orava. E não apenas orava, mas orava muito e muitas vezes. Nós temos alguns relatos nos evangelhos. Eu gosto de pensar primeiro quando Cristo vai ao deserto, 40 dias em jejum para ser tentado pelo diabo. Ele foi ao deserto movido pelo Espírito e com certeza ele passou esses dias em oração e em jejum. Jesus às vezes pregava para multidões, fazia milagres. Imagina você expulsando o demônio o dia inteiro, curando um monte de enfermo, com um monte de multidão, falando alto. Quando chegava a noite, depois daquele sol intenso, Jesus se retirava para um lugar deserto para orar. Então ele tinha tempo de intimidade com o Senhor. A Bíblia nos mostra que quando ele vai escolher os 12 apóstolos, ele passa a noite inteira orando. Esse era o nível da vida de oração que Jesus tinha. Jesus orava antes de fazer as coisas, no meio das coisas e depois das coisas que ele fazia. Antes de ir para a cruz, nós temos o episódio do Getsemane, onde Jesus ele tem um tempo de guerra espiritual. Para mim, naquele momento, se nós podemos falar sobre batalha espiritual, se de fato nós podemos acreditar que nós vivemos isso, Cristo viveu muito mais naquele momento. Jesus está em um momento crítico da sua vida, onde ele vai entregar a sua vida pela humanidade, onde o cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre ele. E a Bíblia diz que ele convida alguns dos seus discípulos e pede para eles, vigiem e orem comigo, fiquem comigo. Jesus fica 1 hora orando. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele acorda os discípulos, volta para o lugar de oração e repete as mesmas palavras. Isso acontece mais uma vez. Essa era a intensidade da vida de oração de Jesus. Só que um capítulo que eu gosto muito para falar sobre oração, e eu queria começar hoje, mas talvez grave mais vídeos para ir um pouco mais profundo, é Lucas capítulo 11. Em Lucas capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Jesus estava orando e então os discípulos se aproximam e pedem para que ele os ensine a orar. Então olha que incrível, os discípulos, a pergunta dos discípulos nasceu de uma contemplação. E que contemplação era essa? Eles estavam contemplando a vida de oração de Jesus. A vida de oração de Jesus era tão cheia de vida, era tão constante, era tão poderosa, que isso gerou nos discípulos um desejo de aprender a orar como mestre. Jesus não ensinou sobre oração como um sermão qualquer. Jesus não ensinou sobre oração apenas porque tinha que pregar sobre isso. Jesus ensinou sobre oração porque ele orava e ele era um modelo para que nós seguíssemos. Então, os discípulos perguntam para Jesus e Jesus começa a ensinar sobre oração. Primeiramente, então, nós temos o ensino da oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso. E talvez em algum vídeo eu fale um pouco sobre isso, porque por mais que pareça que é simples, existe muita coisa profunda nesse modelo de oração que Cristo nos ensinou.
Porém, o que me chama a atenção no capítulo 11 não é somente o modelo da oração que Jesus passa para os discípulos, mas é o que acontece depois disso. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo nesse momento. Em Lucas 11, versículo 5, diz assim: disse-lhes ainda Jesus. Então ele estava acabando de ensinar o modelo da oração e ele ainda está dizendo. Então ele não mudou de assunto, ele ainda está respondendo a pergunta dos discípulos: ensina-nos a orar. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Então, logo depois do modelo, Jesus ensina agora como nós devemos aplicar a oração na nossa vida. E ele traz uma história que na cabeça de muitos não faz sentido, mas basicamente o que Jesus está querendo ensinar é: se uma pessoa bate na sua casa de madrugada e você dá pão apenas para que a pessoa pare de importunar por causa da perseverança dela, quanto mais Deus. Então o que Cristo está querendo nos ensinar é que nossa oração deve ser como aquele homem que importuna até receber o pão. Depois ele continua, versículo 9, por isso, por causa dessa perseverança, por causa desse ensinamento de perseverar, vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Esse texto tem que mover o nosso coração, isso é uma promessa de Jesus: todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo aquele que bate, a porta será aberta. E o legal é que Cristo traz para a oração um aspecto de relacionamento com Deus, porque nós entendemos que na nossa vida tudo provém do Senhor, mas Jesus está nos ensinando que nós devemos pedir, nós devemos bater e nós devemos buscar. Isso é o poder da oração, é que Deus nos permite que de alguma forma nós nos tornemos participantes da sua graça sendo derramada sobre a nossa vida. Então Deus quer derramar favor sobre a minha vida, mas Ele permite com que eu participe de um relacionamento onde existe uma sinergia. Eu estou pedindo e Ele está me dando por sua graça. Eu estou batendo e Ele está abrindo por sua misericórdia. Eu estou buscando e Ele está se deixando ser encontrado por mim. Mas Ele quer que eu participe desse relacionamento. E é por isso que a oração ela funciona dessa forma. Não é apenas Deus que se move, mas nós também respondemos a isso, nos movendo, e existe uma interação. Bate, a porta é aberta, pede, recebe. E aí ele continua, versículo 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Uau! Jesus realmente ensinou os discípulos a orar. Vocês devem orar com perseverança, entendendo que vocês recebem quando pedem e não recebem porque vocês são bons. Vocês recebem porque o Pai que está no céu é bom. Meus irmãos, quando eu peço algo ao Senhor em oração, eu creio que eu recebo, não porque eu sou bom e não porque eu mereço, mas porque o meu Pai é bom. E a Bíblia vai dizer em Hebreus 11 que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de pontuar essas duas coisas. Primeiro, a vida de oração de Jesus. Ele orou, então nós também devemos orar e podemos orar. Segundo, ele nos ensinou que a oração deve ser feita com perseverança, como quem está batendo na porta até receber o pão. Mas não é como o amigo que, pela importunação, responde, porque Deus não nos trata dessa forma, mas é como um pai cheio de amor, que está doido para que você peça pão, para que ele te dê e dê em abundância. Então é basicamente isso. Eu quero fazer mais vídeos sobre oração, porque esse de fato foi um tema que mudou a minha vida e tem me transformado até hoje. E se você gostou, mais uma vez, compartilhe esse vídeo,
coloca aí no comentário alguma coisa e eu estou muito feliz de poder estar gravando. Começou assim no meu quarto mesmo, sem preparar muita coisa, mas eu acho que se o carro não começar a andar, eu nunca vou ter o carro. Então, antes da estrutura, acho que o certo é começar a fazer do jeito que a gente pode mesmo. E é isso. Deus abençoe vocês, fica com Deus e até a próxima.